Olá pessoal, mais uma vez eu vim trazer para você uma palavra que com certeza vai abençoar a sua vida. Fique ligado nesse vídeo porque eu tenho certeza que através dessa palavra Deus ele vai falar o seu coração e vai te fortalecer. E a palavra de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 5, no versículo 11. E o título diz assim: os cristãos hebreus não tinham progredido. A Bíblia Sagrada, ela fala sobre progresso espiritual, crescimento espiritual. É da vontade de Deus que a pessoa ela cresça espiritualmente. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro fala: antes crescei na graça e no conhecimento. Então nós achamos na palavra de Deus vários versículos que mostra que é da vontade de Deus que você cresça espiritualmente, que nós venhamos crescer espiritualmente. Então você fala assim: pastor, eu tenho algum tempo na igreja, tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou talvez você está iniciando agora e você está falando assim: pastor, eu não tenho crescido espiritualmente. E o que a Bíblia mostra para aqueles que ainda não cresceram espiritualmente? Por isso que eu quero ler para você Hebreus capítulo 5, no versículo 11. Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades excitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vamos ver o que aqui está falando para a gente. A Bíblia Sagrada, no versículo 12, diz assim: com efeito, quando você devia já estar ensinando, quando você devia já estar falando de Deus, aí aqui diz: tende necessidade que alguém vos ensine. Quer dizer, tem pessoas assim, tem pessoas que ela tem um tempão de igreja, ela tem um tempão que acompanha, às vezes, vídeos, palavras, né? Há pessoas que ela não vem na igreja, mas ela ouve pregações. E mesmo assim, decorrido o tempo que ela já tem ouvindo a palavra de Deus, ela é chamada de criança. Por causa de quê? Porque a criança, ela ainda é aquela pessoa que qualquer coisa ela é enganada. A criança, qualquer palavra, qualquer coisa, ela sai do caminho de Deus. Por isso que está escrito: tende novamente necessidade que alguém vos ensine de novo. A Bíblia Sagrada diz: assim vos tornaste como necessitado de leite, e não de alimento sólido. Quer dizer, tem pessoas que tem que ficar dando leitinho para ela porque ela é criança. Se der um alimento sólido, né? O que acontece? Se der um alimento forte para um bebezinho, se pegar um mocotó, dá para um bebezinho, ele vai passar mal, por causa de que ainda é criança. Então a Bíblia Sagrada fala que a pessoa que se alimenta ainda de leite, ela ainda é criança. Talvez você seja aquela pessoa que tem um tempão de igreja e você ainda é uma criança, você não cresceu espiritualmente. Por isso que tem pessoas que qualquer coisinha, né, ela fica magoada, qualquer coisinha, ela quer largar a igreja, ela quer, não vou mais na igreja, porque é criança. A criança, quando é chamada a atenção, ainda mais hoje em dia, é criança que dá birra, é criança que chuta o pai, chuta a mãe. Criança é assim. Assim, infelizmente, tem muitas pessoas no lado espiritual que é criança. Se o pastor dá uma palavra forte, né, magoou.
tem que dar melzinho na chupeta, porque qualquer coisinha fica magoada. São os crianças na fé. E olha o que a Bíblia Sagrada diz: assim vos tornaste como necessitado de leite, não de alimento sólido. Olha só, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Quer dizer, a pessoa que ainda é criança ainda, né? Ela é criancinha, ela é aquela pessoa que está na igreja, ela pensa que só ela que está certa, é aquela pessoa que não aceita a repreensão, é aquela pessoa que se o pastor der uma palavra dura, magoa, quer largar tudo. Por isso que está escrito, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, não entende as coisas de Deus. Aí diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quer dizer, o alimento sólido, uma palavra forte, né? um ensinamento que faz a pessoa se alimentar de coisas sólidas, coisas que vai fazer ela crescer espiritualmente. Está aqui escrito que esse alimento faz ela discernir não somente o bem, mas também o mal. Você vê que uma criança mesmo, criancinha, ela não sabe discernir nem o bem nem o mal. E aqui em Hebreus fala que os cristãos hebreus não tinham progredido espiritualmente. Então, quando uma pessoa ela não progride espiritualmente, biblicamente ela é chamada de criança, que é alimentada com leitinho. Talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez você seja uma criança. É tão criança que até hoje não buscou uma igreja para congregar, até hoje você está aí só no leitinho. Uma coisa é uma pregação no vídeo, outra coisa é você está na casa de Deus. A casa de Deus é chamada casa de oração. É como a nossa sede aqui, é algo tão simples, uma igreja simples, mas quando uma pessoa entra aqui, ela sente a presença de Deus. E a pessoa que é criança, ela às vezes fica só assistindo vídeo nem na igreja vem, porque na mente dela tá bom nada. A criança, ela só vai ficar recebendo leitinho. Por isso que está escrito, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Está aqui escrito, ó, Hebreus capítulo 5, versículo 13, porque é criança. E criança, eu duvido, você que é criança espiritualmente, eu duvido se você, na hora de uma tribulação, na hora de uma dificuldade grande, eu duvido se você que é criança, eu duvido se você vai suportar. Eu duvido se você vai continuar firme com Deus. Eu duvido. Criança, qualquer coisinha chora, qualquer coisinha desanima. Por isso que aqui diz, os cristãos hebreus não tinham progredido espiritualmente. A Bíblia fala, quando devia ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine. Quer dizer, decorrido o tempo que eles estavam ouvindo a palavra de Deus, já era para eles estarem ensinando, mas tinha necessidade de dar leitinho para eles, que eles não cresceram espiritualmente. Então, se eu estivesse aí no seu lugar, que essa palavra, talvez você está falando assim, pastor, ainda eu sou criança, espiritualmente falando, eu sou uma pessoa que falta crescer espiritualmente. Eu te aconselho você buscar Deus, eu aconselho você congregar, eu aconselho você estar numa igreja que pregue a palavra de Deus para que você cresça espiritualmente. Depois você lê na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde está escrito, Pedro fala assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescer na graça. O que é crescer na graça? É a pessoa deixa de ser criança e ela cresce espiritualmente, ela cresce em comunhão com Deus, ela cresce em intimidade com Deus. A oração dela é uma oração que chega até os céus, é aquela pessoa que ela cresceu na graça, ela cresceu
nas coisas de Deus. E a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você seja uma pessoa que já conheceu vários países, mas até hoje você não conheceu o Senhor Jesus. E a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aconselho você a deixar de ser criança e crescer espiritualmente. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo.